O que nós temos visto na carta de Judas até aqui, né? Uma exortação aos verdadeiros cristãos para ficarem atentos, identificarem e se engajarem ali contra as distorções a respeito da divindade de Jesus, mais especificamente, e as distorções sobre o viver cristão. Basicamente essa é a síntese aqui, que estavam sendo disseminadas por pessoas, por falsos cristãos, por impostores que, se dizendo crentes, tementes a Deus, crentes em Jesus Cristo, dissimuladamente, sutilmente, vinham contaminando a igreja com heresias, impiedade, com rebelião e com imoralidade. Essa é a síntese aí do que nós vimos até agora. Então Judas vem alertando que esses infiltrados são perigosos. Eles são capazes, sim, de causar danos tremendos na vida dos cristãos e na vida da igreja. E eu creio que é uma reação ao quadro pintado por Judas no texto que nós vimos a semana passada. Se você olhar aquilo que Judas falou a semana passada e pega esse vídeo e fala, ok, é um retrato. É a ilustração do que a gente está vendo, daquilo que Judas já vem falando. Lembra-se ao que Judas compara a turma maligna que ele está tratando ali na sua carta, que está infiltrada na igreja? Como ele cita, como é que ele lista, ao que ele compara essa turma? Ele fala, olha, essa turma eles são como rochas submersas que destroem embarcações que se aproximam demais delas. A ideia é uma turma oculta no meio do povo de Deus que vai contaminando corações vulneráveis, corações seduzíveis, com propostas sedutoras que nada têm a ver com o evangelho. Tem cara de evangelho, tem jeitão de evangelho, tem cheiro de evangelho, mas não é o evangelho. Essa turma são como pastores, ou a turma é como pastores que cuidam somente de si mesmos. Paulo, o Senhor Jesus, chama essa turma de lobos vorazes, que não estão interessados senão em devorar as ovelhas. Nuvens sem chuva, fazem promessas e mais promessas que não se cumprem, são como nuvens que estão lá nos céus e vai chover e não entregam chuva. Árvores mortas sem frutos, porque não frutificam, e não te frutificam porque não têm vida, não tem vida em Deus, não tem o que oferecer se estão mortas. Ondas violentas engolindo tudo ao seu redor com a sua sujidade, imoralidade, permissividade. Engolindo tudo ao seu redor com a sua espuma suja, engolfando, simplesmente afogando as pessoas. E por fim, estrelas sem rumo, imersos na escuridão. São pessoas imersas na escuridão, vagando sem propósito. Perceba que é impressionante. Uma comparação só bastaria. Mas Judas quer enfatizar tanto a ruindade dessa turma que ele usa 6 comparações. Para chegar lá ao final e falar, olha, está com alguma dúvida ainda de que essa turma é ruim? Eles são ruins. São mesmo. Agora, até aqui, a mensagem nesse trecho da carta, ou até aqui, até o versículo 13, é muito simples. Ou, pelo menos nesse trecho aqui dos versículos 12 e 13, é muito simples. Aguce os seus sentidos e fique atento aos perigos, porque eles são reais, é o que a gente viu a semana passada. Agora, nesse ponto, queridos, vamos lá, sejamos honestos, né? A realidade desse tipo de embate na nossa vida pode nos desgastar e, eventualmente, nos desgasta e socorre. Porque esse tipo de embate ele é travado, ele tenta, e quem se engaja nesse movimento de infiltração na igreja, ele tenta destruir algo central, algo que é vital em uma comunidade de fé, que é a nossa unidade. Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4, versículo 3 até o versículo 6, o seguinte: façam todo o possível para se manterem unidos. E o que o herege quer, o que o infiltrado quer, o que essa turma que está desvirtuando o evangelho quer, não é unidade. É desconstrução, é ruído, é fragmento, é fratura. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, ou de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Perceba, ainda que haja diversidade no nosso meio, e por exemplo, aqui estava na reunião do pré-culto hoje, né?
tudo correndo legal, tudo maravilhoso, e de repente alguém se manifesta. A única coisa que não está bom é o São Paulo. Time de São Paulo. E aí alguns de trás falam, há controvérsias, eu estou super feliz com o meu time. Isso é unidade na diversidade. Ninguém saiu se matando lá dentro da reunião do pré-culto porque o São Paulo não está num bom momento e o outro time está. Com todo respeito aos São Paulinos, eu ainda continuo fiel ao 15 de Piracicaba. Caixara de forfe, como diz o outro. Mas perceba, ainda que haja diversidade no nosso meio, nós não temos a mesma opinião em tudo. E a ideia é essa mesmo. Mas percebam, ainda que essa diversidade exista, o que prevalece é a unidade em Cristo. É concordância no essencial, porque é o essencial. E o essencial é aquilo que a palavra de Deus diz que é essencial. E nisso que é essencial não há para ter discordância. Porque é a palavra de Deus está dizendo. É um movimento do Espírito. Não dá para discordar sobre quem é Jesus. Não dá para discordar sobre o que significa viver uma vida de santidade. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E é isso que sustenta os vínculos da paz, essa concordância naquilo que é essencial. É isso que sustenta os vínculos de fraternidade, de amor, do cuidado mútuo, do andar juntos, do tolerar um ao outro, especialmente nas coisas nas quais discordamos. Só que essa gente ruim joga contra tudo isso e joga de forma traiçoeira. É isso que Judas está falando aqui. E por isso, cuidado, ainda que isso nos desgaste muitas vezes. O engajamento na defesa da fé, queridos, ele vai promover desgaste, ele vai cansar a gente em alguns momentos. Eu preciso falar, eu tenho que ser honesto com você. Um exemplo aqui, de algo que... Um exemplo, poderia dar vários, mas esse aqui ele é bastante... assustador, por assim dizer. Alguns anos atrás, eu tive que lidar com um caso de expulsão no seminário em que eu leciono. Eu era missionário, residente na época. Eu tive que lidar com um caso de expulsão de um aluno que mentiu, manipulou e extorquiu a sua igreja enviadora. Um aluno do primeiro ano de seminário. Ele mentiu para a igreja, ele manipulou e ele extorquiu a igreja. Situação simples aqui, não vou entrar no detalhe. Havia um programa da escola que precisava ali de um recurso, que os alunos levantassem um recurso para uma viagem missionária. Mas era uma coisa assim, pequena, não era nada complicado. E ele montou uma planilha de custos para a viagem. Que era o valor que nós precisávamos multiplicado por 20. E ele detalhou hospedagem, alimentação, fez uma planilha no Excel e mandou para a igreja com um e-mail. É urgente, eu preciso desse dinheiro urgentemente, senão eu vou ficar de fora. A escola não me deixará participar. Tal. E a igreja ficou desesperada com aquilo e começou a tentar levantar os recursos, até que o diretor financeiro teve o bom senso de ligar para a escola e falou comigo, falou, olha, André, eu estou aqui com uma situação, tal, a gente está tentando levantar os recursos para enviar para o aluno, para ele seguir com a viagem missionária, tal, mas está difícil, a nossa igreja é uma igreja simples, é uma igreja que tem limitações, e eu tentando entender do que é que ele está falando. Eu falei, querido, ao que você está se referindo? E ele me disse, não, o programa da viagem missionária. Eu falei, sim. Então, o custo você pode me mandar essa planilha, por favor? Só para eu entender qual é o argumento. E quando a planilha chegou, eu falei, não acredito nisso. E veio com um e-mail. Um achaque à igreja. Mentira pura, manipulação pura. Nós chamamos o aluno. E eu não mostrei de imediato as provas do crime. Chamamos o aluno. Falei, amigo, desculpe, está havendo algum mal-entendido com a tua igreja sobre essa questão da viagem missionária? Você fez algum pedido inadequado para a igreja? Alguma coisa que não cabia pedir? Não, imagina, André, como assim? Extremamente hábil nas palavras. O sedutor. O bom da oratória, o bom do argumento, de forma alguma, professor, todo respeitoso, todo cheio de protocolos comigo. Estávamos em 5 junto com ele na sala. E cada um tentou de novo. Cara, você tem certeza?
fazendo perguntas por outros ângulos, para ver se de repente ele se entregava, ou se ele assumia, se ele... eu errei, eu falhei, eu fiz sim, me perdoe. Não, de forma alguma. Eu peguei meu monitor e virei a planilha para ele e falei, você pode me explicar isso aqui? E o mais interessante é que ele não perdeu o rebolado. Não, eu creio que é algum mal entendido. Isso não se refere à viagem missionária. Está aqui. Gastos, viagem missionária, data tal. Olha o seu e-mail mandado para a igreja, quase exigindo que a igreja mandasse esse dinheiro urgentemente para você, porque o seminário estava te pressionando. Você entende o que você está fazendo aqui? E ele, saída pela direita, saída pela esquerda, como dizem lá no interior, bagrão ensaboado. Não assumiu, não mostrou um pingo de arrependimento, nenhuma contrição, nada, absolutamente nada. Era espantoso o que estava acontecendo ali. Paramos a reunião e falou, nós vamos entrar no processo disciplinar com você agora. A igreja vai ser avisada e nós vamos entender, discernir. E, bom, caminhamos, e o fato é que nós caminhamos para a expulsão. Não tinha mais o que fazer ali. A escola entendeu que nós não somos a igreja. Nós precisamos devolver esse aluno para a igreja para que a igreja cuide dele. Há um limite nosso aqui. No dia que ele estava indo embora, ele quis falar comigo. Chegou, sentou na minha frente, olhou para mim assim, meio que de cima para baixo. Professor, entenda uma coisa. Eu serei grande. Eu serei grande. Eu virei para ele e falei assim, grande aos olhos de quem? Grande aos olhos de quem? E aí fiz, acho que a primeira oração imprecatória na minha vida. Que Deus frustre cada tentativa sua de usar o nome dele para enganar as pessoas. Essa é a minha oração para você nesse momento. E ele repetiu, entenda, eu serei grande assim. Eu serei grande. E eu perplexo. Me levantei na mesa, falei, você tristemente tem se revelado uma pessoa má. Má. Por favor, queira se retirar. Você acaba de confirmar que aqui não é o seu lugar. Ele não se alterou. Levantou e saiu olhando. Eu serei grande. Episódios assim quase sempre me causam perplexidade. E esse não foi o único que eu já tive na minha vida. E eu admito que muitas vezes eu pergunto para Deus em momentos assim, a exemplo de Asaf no Salmo 73, a exemplo do profeta Abacuque, Senhor, até quando? Até quando? Senhor, o Senhor está vendo isso? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? E ao mesmo tempo vem aquela sensação de fragilidade dizendo, André, cuidado com você mesmo. O que difere você desse cara? Bom, mas quase que antevendo essa perplexidade que esse quadro causa quando a gente se defronta com ele, que uma coisa é você saber que isso existe, outra coisa é você se defrontar com isso. Né? Quase que antevendo essa perplexidade, Judas nos vai lembrar aqui que o juízo de Deus é inevitável e será incontestável. Ele está aqui fechando esse ciclo, ou essa parte de acusação, de exortação contra os falsos mestres aqui. E quando a gente fala de juízo, entenda, juízo é julgamento seguido de sentença condenatória, onde o próprio réu concordará plenamente com o veredicto e a pena. Ele diz, eu mereço isso, é justo. Essa é a ideia do texto aqui. Condenação justa aos olhos do próprio réu, por assim dizer. Então vamos ao texto, olha só o que ele está falando, quando ele chega aqui. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele.
São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Primeiro a gente precisa só entender um pouquinho, resolver um pouco essa controvérsia em torno de Enoque. Porque Judas faz a menção aqui de um livro pseudepigráfico. Primeiro livro de Enoque. Que não é um livro canônico, não é um livro tido como, ou entendido como inspirado por Deus. Agora, vamos lá, vamos fazer alguns esclarecimentos aqui, porque senão a gente tem uma tendência a fazer uma leitura anacrônica do uso desse texto por Judas. Primeiro ponto aqui que nós precisamos entender é que o cânon do Antigo Testamento, ou seja, a definição de quais seriam os livros do Antigo Testamento, ainda não estava fechado na época de Judas. Isso só foi acontecer, começou a haver o fechamento, a definição, a partir do Sínodo de Jamnia, atual cidade de Yavne, ali no centro de Israel, do território israelense, no ano 90 depois de Cristo. E nesse sínodo feito por rabinos fariseus, foram retirados todos os livros deuterocanônicos, os livros Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, e acrescentaram nesse sínodo o livro de Daniel e Esther, com os quais havia alguns problemas ali. Só no primeiro século depois de Cristo é que o cânon do Antigo Testamento começou a ficar adequado. E no ano de 132 é que o rabino Ben Siraque definiu a Bíblia tal como nós a conhecemos hoje, o texto, a construção dos textos tal como nós conhecemos hoje, o Pentateuco, os livros poéticos e os livros de sabedoria, os livros e os demais escritos, ou proféticos. Então, Judas está dentro desse momento aqui em que o livro de Enoque, a gente precisa lembrar, o livro de Enoque, precisa entender que o livro de Enoque era um livro recorrente, era um livro que as pessoas com as quais os judeus tinham muito contato, e ainda que houvesse alguma espécie de inquietação sobre a quantidade, sobre a veracidade do todo do livro, você olhava para ele e ele tinha muitas verdades ali dentro. Essa citada por Judas é uma delas. Então, apesar de ser uma literatura bastante difundida e não ser canônica, ela tinha questões de verdade que são tratadas e que são utilizadas em Judas. Paulo vai fazer isso, por exemplo, lá em Atos, capítulo 17, quando ele cita um poeta grego chamado Arato de Solos, quando ele está pregando ali em Atenas. Ele vai fazer a mesma coisa, ou quase a mesma coisa ali, quando está instruindo Tito, por exemplo, sobre os cuidados com a igreja em Creta. Ele vai citar um dos filósofos cretenses, chamado Epamênides, e usa as palavras de Epamênides para diagnosticar ou para definir a atitude, a postura dos próprios cretenses. Ele fala assim: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Não é Paulo que está dizendo isso, ele usa as palavras de Epamênides para dizer: essa turma é brava, Tito. Respira fundo, ora, joelho no chão, boca no pó e segue em frente, amigo. Porque a turma é brava. E quem diz isso não sou eu, é um dos filósofos deles. Então, ok? O que Judas está fazendo aqui é basicamente quase a mesma coisa. A citação de Paulo, de Arato, sobre Epamênides, a citação de Judas sobre 1 Enoque, não faz dessas escrituras ou dessas literaturas inspiradas por Deus, mas mostra que elas têm verdades que estão sendo reproduzidas naquele momento com uma finalidade, que é elucidar o quadro, que é mostrar qual é o problema e quais são os encaminhamentos para isso. Então vamos lá, esclarecimentos feitos aqui sobre o 1 Enoque. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir falar comigo depois, eu não quero gastar muito tempo com isso. O que essa profecia ela está falando? Uma profecia, não que Enoque profetizou, mas algo que veio de Deus, que foi reproduzido por ele, ou pelo autor de 1 Enoque. Que a impiedade foi marcada para o juízo de Deus desde o início da humanidade. Essa é a ideia aqui. Deus já marcou a impiedade para a punição desde o início da humanidade. Olha só o que o texto está falando. Né? Ouça, o Senhor vem com incontáveis... Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, ou seja, a ideia é mostrar a referência, a localidade dentro do tempo dessa disposição de Deus de punir a impiedade. É lá no começo da humanidade, na aurora da humanidade. Não tem tanto a ver com o personagem histórico em si, quanto esse momento em que Deus decide que a impiedade será punida. A coisa está lá atrás.
Deus já definiu, vai haver punição. Isso não vai ficar barato, isso não vai ficar assim. A impiedade está marcada para condenação desde o início. E o que Judas continua falando aqui, que o Senhor voltará. Que o Senhor voltará em glória, que o Senhor voltará em poder, que Ele voltará com uma multidão incontável de redimidos. E os redimidos, eles funcionam como uma evidência muito clara, muito potente, inquestionável, da graça, misericórdia, paciência, generosidade, longanimidade de Deus, que foram sistematicamente rejeitadas por todos os que estarão, por todos os que serão condenados. A turma que vai ser condenada teve muitas oportunidades, e a oportunidade é exemplificada pela miríade de redimidos. Aqui, teve gente que ouviu e se rendeu. E você que está ouvindo e está fazendo água no barco dentro da igreja, o que você está fazendo? Que atitude é essa? Que postura é essa? Queridos, é impactante, não tem como não falar que não é impactante. É muito difícil, para dizer a verdade. Nós sabemos de antemão que o convencimento do erro aqui, nessa ocasião, não produzirá arrependimento, não produzirá salvação. O que vai produzir aqui é a admissão de culpa, seguida de concordância inquestionável com a sentença e a própria condenação dada por Deus. É aquilo que eu falei há pouco. Eu mereço. Eu mereço. Não há como questionar isso. Eu mereço. É assustador a gente considerar o ponto final do indivíduo ímpio, obstinado e rebelde que, tendo sido exposto à verdade do Evangelho, rejeita essa verdade, rejeitou essa verdade, se voltou contra Deus, se blasfemou contra Ele, deu uma banana para Deus e diz, eu vou viver do meu jeito e, na medida do possível, fazer um estraguinho aqui de quebra. Entende como é importante defendermos a fé? Ela é essencial para preservarmos, naquilo que é responsabilidade nossa, a edificação e o testemunho da igreja da influência dessa turma maligna que tenta o tempo todo colocar areia na engrenagem. Há dois movimentos básicos da igreja: edificação dos santos e testemunho do Evangelho. E isso é o alvo de todo falso mestre. Ele quer destruir isso. Se ele destruir a edificação, ele consequentemente destrói o testemunho. Qual é o propósito dele? Aí é uma outra coisa, é uma outra história. Interesse pessoal, projetos de poder pessoal, prazer, seja lá o que for. Mas o fato é que ele trabalha não para a edificação, ele não trabalha para o testemunho, ele trabalha para a desconstrução e ele dá mau testemunho. E se é uma forma de nós reconhecermos a impiedade herética contemporânea, se você olha para o versículo 16, contra a qual a gente tem que lutar, é através da fala, é através do falar. Olha só que interessante o que aparece aqui no versículo 16, o que Judas fala. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. A lista de vícios dos infiltrados, dos hereges, dos falsos mestres, é muito clara aqui. Eles são murmuradores, reclamam em forma de sussurro, é isso que é murmurar, é reclamar em forma de sussurro. É reclamar falando baixo, falando ao pé do ouvido. Isso é murmuração. Sabe? Então, né? Pô, a pregação hoje foi chatinha, né? O André está perdendo a mão, né? Ele não sai desse Judas, pô, meu, está cansativo. Você está com algum problema com a pregação? Vem falar comigo. Eu tenho liberdade de fazer isso. Tem alguma dificuldade com a minha pregação? Venha falar comigo. Não fique reclamando nos cantos. Tá louco, CB Moema. Ai, não sei, louvor da CB Moema, né? Quando a banda jovem toca é uma maravilha. Não, quando a banda jovem é que é o problema. Sabe, nunca tá bom. Ai, dízimo, os caras ficam falando de dízimo, não aguento igreja que fala de dízimo. Não, você vê, não fala de dízimo, é um horror. Nunca tá bom. A PG, nossa, não tem PG. Não, PG está cheio demais. Sempre tem um problema. Agora, a questão aqui, eu estou falando de coisas mais caricatas, mas o sussurro tem a ver com aquele interesse de inocular veneno.
O sussurro tem o interesse de, muito sutilmente, gerar desconforto, gerar desconfiança, gerar descontentamento, gerar questionamentos ilegítimos. É isso que o sussurro, a murmuração faz. Foi exatamente isso que Satanás fez no Jardim do Éden, no capítulo 3. É assim mesmo que Deus disse, foi um sussurro. A ideia de sussurro é inocular o veneno, dar uma ferroadinha de leve e deixar o veneno fazer o seu efeito. E pode ter certeza que faz. São murmuradores, são descontentes, nada é bom. E eles usam da insatisfação para a crítica, para a desconstrução e para gerar mais descontentamento. É gente que olha, que consome, que vê, e ali de braços cruzados, pernas cruzadas, sentado no banco. Sabe o narizinho torcido? Nojinho estético, nojinho de qualquer tipo. O problema é quando é o nojo teológico, o nojo à sã doutrina. Egoístas, pensam só em si, arrogantes, se colocam como sabedores, como superiores no seu conhecimento, são muitas vezes articuladores. Como eu falei, esse rapaz que a gente disciplinou, era bom de papo, mandava bem na argumentação, sedutor, bico doce, como se diz por aí. Já conheceu alguém assim? O cara não vale nada, mas é bom de bico, né? Já ouviu isso? Já viu isso? Vende, a mãe não manda entregar. Alguns vendem, a mãe manda entregar. Vende geladeira para esquimó. Enrola, envolve. Bajuladores. O que um bajulador faz? Ele encanta você, ele te joga lá em cima. Ele te enaltece, ele te infla, porque ele quer te usar de alguma forma. Ele não está interessado na sua vida, ele está interessado no que ele pode tirar de você. É isso que um bajulador faz. E um bajulador, ele nunca vai falar exatamente o que você precisa ouvir, senão o que você quer ouvir. E os púlpitos estão cheios de bajuladores. Cheio de bajuladores sedutores, que não têm a coragem de abrir a palavra de Deus e falar aquilo que Deus diz que precisa ser falado. E não é uma questão de coragem, é uma questão de responsabilidade, sobretudo. Estava conversando com o Marcos Amado um pouquinho antes do culto começar. E uma das lutas que nós temos como pastores, e todo pastor tem, todo pastor sério tem, é que a gente concorre com dezenas, centenas de vozes ao longo da semana. Você vem aqui e ouve uma mensagem de 45, 50 minutos. E eu estou concorrendo com esse tempo semanal, com horas e mais horas de N vozes falando por aí. E nem todas são saudáveis. Quando são vozes saudáveis, glória a Deus, aleluia. Mas nem todas são. E às vezes faltam os filtros para detectar aquilo que é uma boa voz daquilo que é uma má voz. Percebem? Esse é o desafio, não é pequeno. Defesa da fé. Essa é a questão aqui. Nós somos chamados para esse embate que muitas vezes nos exaure. Às vezes ele nos deixa perplexo. Às vezes ele nos cansa. E cansa mesmo, tá? Mas isso não significa desânimo e desistência. Jamais. Jamais. O que fazer para que esses embates não nos desanimem? Porque eles cansam a gente às vezes. Primeiro eu quero relembrar aqui aquela frase que eu mencionei, acho que na segunda mensagem dessa série aqui, que eu retirei. Olha só, uma citação de um livro não canônico, mas é uma verdade. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, mas você vai ter que batalhar. Se você conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá cada batalha. Eu preciso entender o que é o Evangelho. Eu preciso conhecer esse Deus que se revela nas Escrituras. E eu preciso entender como é que isso funciona na minha vida. Qual é a proposta, como isso está querendo revolucionar a minha vida, trazendo mudanças
tirando da minha vida aquilo que é velho, aquilo que não serve mais. Lembra a história da mochila? O que sai da mochila? O que entra na mochila? O que Deus está querendo fazer novo na minha vida? E a partir do momento que eu conheço muito bem esse Deus que se revela nas Escrituras, que vive em mim agora através do Espírito Santo, e que me movimenta de uma determinada forma, e conheço a forma de pensar, e começo a entender a forma de pensar daqueles que não pensam como eu penso, ou como o Evangelho prega, eu consigo dialogar, eu consigo me precaver, eu consigo entrar nos embates, e lembrando que o embate nunca é contra pessoas, o embate é contra as forças que movem essas pessoas. É por isso que nós precisamos de joelho no chão. É por isso que a gente precisa de oração. Queridos, a nossa vida de oração como igreja está muito fraca. A temperatura está lá. Eu não estou dizendo que a sua vida de oração é fraca. Eu estou dizendo que a vida de oração da comunidade está fraca. O que a gente precisa fazer? Como nos movemos? Temos ideias, mas estamos aproveitando as oportunidades que já temos? Salas de oração, nos PGs. Quanto tempo nós gastamos nos PGs com nos nossos festivais gastronômicos? Quanto tempo os nossos PGs temos usado para intercessão pela vida da igreja, das famílias da igreja? Pelo menos as famílias que estão no PG. Eu sei que vocês oram. Mas percebam, parece que é muito mais confraternização, koinonia do que qualquer outra coisa. O que nós precisamos é de piedade. O que nós precisamos é de devoção. O que nós precisamos é de joelho no chão, senhoras e senhores. Essa é a grande verdade. E está faltando. E é por isso que a gente está levando caldo e tapa na orelha de um monte de gente aí, sem necessidade. E é por isso que tem tanta gente dando ouvidos a vozes sedutoras por aí, porque os filtros não estão ligados, não estão acionados. Precisamos conhecer o inimigo, mas temos que conhecer a nós mesmos, senão a gente vai ter alguns problemas. Mas, por fim, uma advertência com esperança, porque senão eu só fico dando tapa em vocês aqui, né? Estou embalado no ímpeto de Judas aqui. A ideia não é essa, a ideia é precisamos despertar, temos que despertar. Porque o Senhor vem, e Ele vai acertar as contas com essa turma, e nós estaremos do lado dele, mas até que isso aconteça, precisamos nos engajar nesse processo de defender a fé como comunidade de fé. Indivíduos, sim, famílias, sim, mas também como comunidade de fé. O que fazer, então, para que esses embates não nos desanimem? Duas coisas muito básicas aqui, mas fundamentais, essenciais. Precisamos nutrir consciência e a consciência virar ações práticas, né, sobre o propósito e a necessidade da defesa da fé, porque isso tem a ver com a edificação da igreja e o testemunho do Evangelho. E precisamos nutrir consciência, e uma consciência que trabalhe a nossa esperança e renove a nossa esperança na vitória final do autor da nossa fé. Ontem nós falávamos com os jovens sobre o propósito. Qual é o propósito na sua vida? Perguntinha embaçada essa. Qual é o propósito na sua vida? E aí depois fizemos uma outra pergunta. Responda isso e depois responda qual tem sido o propósito na sua vida. E você vai perceber que às vezes as respostas são diferentes. O propósito na vida, jovens, qual é mesmo? Ai, gente, não me faça passar vergonha aqui. Qual é o propósito da vida? Cristo. Aliás, o alvo. Qual é o meu alvo? Cristo. E qual é o propósito da minha vida? Ser parecido com Ele. Simples. Meu alvo é Cristo. Qual é o propósito? Simplificando bem. Me tornar ou ser parecido com Ele. Naquilo que depende de mim, eu vou colaborar. Deus faz a maior parte do trabalho. Olha só, já está fácil. Esse é o meu alvo. Esse é o meu propósito. E tudo mais vem a reboque. Está sob a luz disso aí. Quero terminar com um texto que me desafia, ao mesmo tempo me encoraja. De todos os lados somos pressionados por aflições. Paulo falando isso à igreja de Corinto. Mas não esmagados. Veja bem, por todos os lados somos pressionados por aflições. As aflições batem à nossa porta constantemente, mas não somos esmagados por elas. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos.
Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, ou seja, nós estamos sofrendo sim. E esse sofrimento no tempo presente, ele é uma identificação sim com os sofrimentos de Cristo. Essa é a realidade do cristão. Não quer dizer que tudo vai ser ruim o tempo todo, ou difícil o tempo todo, mas haverá momentos de conforto, de alívio. Os vales verdejantes, olha, os pastos verdejantes e as águas de remanso tranquilo vêm. Deus nos leva para lá sempre que necessário. Mas a jornada, ela é feita, na maior parte do tempo, em terreno pedregoso, íngreme e chato de caminhar. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Me identifico com o sofrimento, mas eu não posso esquecer que ali na frente nós vamos nos identificar plenamente com a glória do corpo ressurreto do Senhor Jesus, onde não há mais pecado, onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento. Isso sustenta a sua alma hoje, sim ou não? E nesse momento eu gostaria de estar numa igreja pentecostal, com todo mundo pulando, dizendo, glória a Deus, aleluia! Queridos, percebe? Sim, ainda que eu não sinta isso nesse momento. E posso dizer para vocês, compartilhar abrir o coração, nesse momento eu não sinto essa esperança me aquecendo o coração, eu me apego a ela como uma verdade. Eu me firmo nela, isso é verdade e eu vou seguir em frente. Estou cansado, estou perplexo, estou muitas vezes com um joelho dobrado, e muitas vezes dizendo, Deus, eu estou aqui, em alguns momentos, com vontade de jogar toalha. Mas o Senhor vale a pena e a tua vitória é certa. Me ajuda a levantar. E eu fico de pé na força dEle. Eu continuo na força dEle. Eu persisto porque Ele vale a pena e porque o que está prometido ali e é garantido, ninguém pode mudar, ninguém pode arrebatar das nossas mãos. Simples assim. O Cordeiro venceu. O leão volta e o rugido final é dele. E sabe o que é legal? A gente está do lado dele nessa história. As hienas vão dar as suas risadas por um bom tempo ainda. Mas no final o Cordeiro vence. Já venceu. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nutra consciência sobre como fazer para que esses embates pela defesa da fé não nos desanimem. Nutra consciência sobre o propósito e a necessidade da defesa da fé. A edificação da igreja, a sua edificação, a edificação da sua família, da comunidade de fé. O testemunho, o seu testemunho, o testemunho da sua família, o testemunho da comunidade de fé. E nutra no coração a esperança de que o Cordeiro volta. O mal será punido. Ainda que cada vez mais eu me assuste com o destino dos réprobos, dos condenados. Me assusta. Eu desejo justiça, mas francamente, talvez em alguns momentos ali que Deus estiver pesando a mão, eu fecho os olhos. Porque é doloroso demais ver gente tão obstinada ao ponto de perder a sua eternidade por isso. Precisamos nos engajar. O que Judas está dizendo aqui, cristãos, vivam a vida cristã com propriedade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Sem dúvida, Pai, o texto de Judas, ele nos confronta de uma maneira muito grande. E muitas vezes nós estamos sim cansados com o que vemos por aí. Tão cansados que às vezes ficamos confusos, nos vemos desatentos, vulneráveis à ação do inimigo, à confusão que está sendo gerada dentro do próprio corpo de Cristo. Percebemos essas confusões causando danos nos relacionamentos, afastando pessoas, famílias sendo divididas, pessoas seguindo caminhos estranhos. E queremos pedir ao Senhor que nos ajude a evitarmos tudo isso. Não queremos combater pessoas, não queremos brigar com pessoas, queremos ter entendimento sobre a natureza, a consistência da nossa fé e sobre os movimentos que tentam desconstruir aquilo que é
mais precioso, que é a certeza do senhorio de Jesus, da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, e como isso afeta a nossa vida, o nosso viver aqui hoje e agora. Dá-nos viver uma vida engajada contigo de verdade. Isso vai custar alguma coisa. Mas eu peço ao Senhor que não entreguemos os pontos. Porque o Senhor não entregou os pontos. E nos diz que essa identificação do nosso sofrimento com o teu sofrimento será regiamente recompensada com uma nova vida, sem pecado, com um corpo que não esmorece diante da dor, diante do sofrimento, até porque não haverá mais dor e mais sofrimento. Até lá, ajude-nos, como indivíduos, famílias e comunidade de fé, a perseverarmos na defesa da fé, na edificação da igreja, no testemunho cristão, esperançosos na volta triunfal do Senhor Jesus. Amém.